Boa noite, gente. Mais um dia de culto. E o tema da mensagem de hoje à noite é: não tenha medo. Não tenha medo. E a gente é bom nisso, né? Em descobrir várias formas de sentir medo. A gente sabe como... E quando a gente não inventa, quando a gente não está se utilizando de alguma forma de sentir medo, ainda tem às vezes a influência externa que cria situações ou traz notícias ou faz coisas para deixar a gente com medo. Então, quando eu penso nisso, né, eu começo a lembrar, a gente é bom de ser influenciado e de sentir medo, tem facilidade para isso. Então a gente tem medo de sofrimento, a gente tem medo do que as pessoas vão falar, ou a gente pode ter medo do futuro, ou medo das coisas que podem acontecer, medo do que vão falar, ou às vezes a gente tem medo de falar determinadas coisas que a gente precisa falar, e aí a gente fica com medo de falar, medo de decepcionar, medo de falhar, medo de errar. A gente tem muito medo do fracasso e medo às vezes do chamado que o Senhor nos dá, do ministério que o Senhor nos compete, nos chama. Medo, sei lá, tô começando a tentar lembrar, né? Medo de se decepcionar com alguém, não só de decepcionar, mas também de se decepcionar com alguém ou com alguma situação. A gente tem medo, às vezes, dos nossos filhos quando são criança e depois o medo é porque são jovens. Ou a gente tem medo por causa da situação dos nossos pais, que às vezes estão com muita idade. E aí a gente se preocupa e tem medo que pegue alguma doença, que aconteça alguma coisa, que caia. Medo, às vezes, por ser diferente, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, do sofrimento mesmo, medo de ser preso ou medo mesmo da morte. E ultimamente a gente tem sido bombardeado com tantas notícias e com tanta coisa que pode nos causar muito medo. Medo não só pra gente, mas medo em relação aos nossos familiares. E eu comecei a meditar sobre isso, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E o tema dessa noite ele é muito propício, porque por muitas vezes você vai ver na palavra de Deus, e é isso que nós vamos ver hoje, o Senhor falando: não tenha medo, não temas, não te assombres, não fique atemorizado, não tenha medo. Ele fala muitas vezes isso pra gente. Então a gente descobre várias formas de sentir medo, mas de todas elas o Senhor nos tranquiliza. De todas elas o Senhor nos protege. Nele, em Deus, em Cristo Jesus, nele o medo perde a força. Nele o medo perde a força. Por que você diz isso, Rosana? Porque a força desaparece diante de Deus. Ele é o único que pode tranquilizar o nosso coração, a nossa mente, acalmar a nossa alma frente ao medo. Porque na presença do Senhor, o medo tem que bater em retirada. E eu quero ler com você, o primeiro texto que eu quero que você abra comigo é 1 João 4,18. 1 João 4,18, ele fala claramente isso. Ora, Deus é amor, é a essência de Deus. E olha o que o texto diz. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes,
O perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? É o amor de Deus. Então, quanto mais cheio eu estou do amor de Deus, quanto mais próximo eu estou do Senhor, mais o medo vai perdendo a força. Por quê? Porque o perfeito amor, ele expulsa o medo. Ele expulsa o medo. Então, o amor de Deus expulsa o medo. Esse é o segredo. Quando a gente dá atenção às notícias, ou às calamidades, ou os problemas, realmente o medo vai ganhando força no nosso coração. Mas quando a gente canaliza para Deus todas as coisas, quando a gente começa a entregar nas mãos de Deus todas as coisas, quando a gente começa a falar com Deus mais, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, o medo começa a perder força. Por quê? Porque o perfeito amor expulsa o medo. O amor de Deus expulsa o medo. Aleluia! Então, nessa noite, o que eu quero, depois da gente já ter tido tantas notícias e tantas coisas que nos influenciam a ter medo, nessa noite eu quero fazer uma pregação diferente. A mensagem vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos caminhar pela palavra de Deus e vamos ler vários textos em que o Senhor nos fala: não temas. Em que o Senhor fala: não tenha medo. Porque eu realmente acredito que a palavra de Deus, ela produz algo novo dentro da gente. A palavra de Deus realmente muda os nossos valores, muda os nossos pensamentos, muda os nossos sentimentos também. Então, hoje à noite você vai ser bombardeado com a palavra de Deus, com essa boa notícia. Você não precisa ser refém do medo. Você não precisa ter medo. Porque o que é o medo, gente? Medo é só um sentimento enganoso. O medo, ele é um sentimento enganoso e aprisionador. Só que o Deus que nós servimos, ele é libertador. Ele nos liberta de todo medo. Então, uma vez que a gente entende que o medo é um sentimento que nos aprisiona, que nos paralisa, que nos engana muitas vezes, a gente começa a entender que por isso, quando a gente vai para Deus, que é verdadeiro, que é puro, que é bom, que é poderoso, ele vai libertando a gente. A gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. A verdade é essa. As escamas vão caindo, o peso vai saindo. E aí você vai ficando cada dia mais livre. Livre para viver, livre para amar, livre para falar o que tem que falar, livre para ouvir, livre para cumprir o chamado de Deus para sua vida. Amém? Então vamos começar a ler os textos. Mas antes de ler o texto, eu quero que você leia esses textos comigo, sem preguiça, porque nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar hoje no nosso coração. Mas antes de ler, eu quero que você entenda duas coisas. Você vai ler com essa perspectiva na sua mente e no seu coração. Duas coisas. A primeira é que Deus te ama e se importa com você. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus ama você e se importa com você. E a segunda coisa que precisa estar já essa perspectiva, né, na sua mente, no seu coração, é que Deus é mais poderoso do que tudo. Então nós vamos ler os textos, mas você tem que ter isso em mente e no seu coração. Deus ama você e se importa com você. E a segunda coisa é que Deus é mais poderoso do que tudo nessa terra. Tudo, todos, toda e qualquer situação. Tá bom? Então vamos começar. Gênesis 15:1. Gênesis 15:1, vamos de Gênesis e Apocalipse. Não vamos passar por todos os livros, calma. Mas como a gente está em quarentena, eu acho que você não está tão apressado, né? Para fazer tantas coisas. Tira esse tempinho, como se fosse bem um estudo, né? Mas mais do que isso, para você abrir o seu coração e deixar a palavra de Deus entrar. Gênesis 15:1, Deus está falando aqui com Abrão. Ainda nem era Abraão, ainda era Abrão.
né? E ele diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Olha que palavra. Não tenha medo, Abraão. E ela serve para nós também, como descendência de Abraão pela fé, né? Não tenha medo. O Senhor é o teu escudo, a tua proteção. E ele diz mais, ele fala de proteção com escudo, mas ele fala de galardão. Galardão seria sobremodo grande. Galardão é bênção, galardão é presente. O nosso Deus, ele é assim, ele é galardoador dos que o buscam. Então, não tenha medo. Ele é a tua proteção, é o teu escudo. E ele é quem te abençoa, te dá presente. Amém? Vamos agora, indo de Gênesis para Deuteronômio. Nós vamos seguindo assim. Então, o último livro do Pentateuco, depois de Números, Deuteronômio 31. 31 eu vou ler o 6 e o 8. São todas passagens em que o Senhor fala explicitamente: não tenha medo. E ele diz em situações diferentes. Aqui a situação é: Josué ia suceder Moisés. Moisés era um grande líder do povo. E aí Josué ia sucedê-lo. E aí olha o que é que Moisés fala. Moisés fala primeiro para o povo e no verso 8 ele fala diretamente a Josué. Olha só o que é que ele diz no 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles as outras nações que eles precisavam conquistar. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Verso 8: o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Então o Senhor fala: não tenha medo. Aquilo que você vai ter que conquistar, vai em frente, você vai conquistar, porque o Senhor é contigo. Ele não vai te abandonar, ele não vai te desamparar. O autor da carta aos Hebreus, ele também escreve, usando essas passagens, tanto a de Deuteronômio quanto a de Josué, que nós também vamos ler, e ele fala claramente sobre isso: jamais te abandonarei, nunca te desampararei. Isso é o Senhor é conosco, então a gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo de ficar sozinho, de ser abandonado, de ser esquecido, de ficar sozinho na batalha. Ele sempre vai estar com a gente. A gente não precisa ter medo de enfrentar as situações da nossa vida. As lutas que nós temos, podemos enfrentar de cabeça erguida, porque nós temos costas largas. Por quê? Porque nós temos um Deus grandão que está conosco, que é todo poderoso. Lembra que eu falei? Ele ama e se importa com você. E ele é mais poderoso do que tudo. Por isso vale a pena a gente ficar nele. Ter a proteção dele. Ter a direção dele. Então, não tema. Não fique com medo. E aí a gente segue nessa mesma linha para Josué. Quando ele fala em Josué 1, no verso 9, ele já vem falando ser forte e corajoso no 6, ser forte e corajoso no 7. No 9, ele fala: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Mais uma vez, não temas. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo, o Senhor é com você, aonde você estiver, aonde você for, o Senhor vai com você, vai comigo. Essa é uma segurança, uma certeza daquele que serve ao Senhor.
O Senhor não nos deixa sozinho em lugar nenhum. Pelo contrário, mesmo você indo em qualquer lugar que você for, Ele está contigo. O salmista mesmo diz: se eu subo aos céus, tu estás. Se eu desço ao mais alto, mais profundo abismo, tu estás. O Senhor está conosco em todo o tempo. A palavra de Deus também diz, lá em Mateus 28, quando Jesus já ressuscitou e está ascendendo aos céus, ele diz isso, que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, não falha nenhum. Graças a Deus por isso. E isso é muito bom de ouvir. Então nós vamos seguir no nosso estudo sobre que a gente não precisa ter medo, para a gente ser corajoso, para a gente ser forte, para a gente enfrentar as situações. A gente sai de Josué e vai para o livro de 2 Reis. 2 Reis 6,16. Quando ele diz: ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. Essa passagem é maravilhosa. Essa passagem aqui, para você lembrar, é aquele momento em que Eliseu, o profeta, ele está lá ele estava em Dotã. Eliseu estava em Dotã, 2 Reis. E é muito interessante porque ele está lá e o rei da Síria estava chateado e mandou um exército para matar Eliseu. E aí, durante a noite, eles chegaram na cidade, ele enviou carros, cavalos, os guerreiros, e eles não cercaram só a casa de Eliseu, não. Eles cercaram toda a cidade onde o profeta se encontrava. Veja, quando o moço que servia a Eliseu acorda, que vê aquele batalhão, aquele exército ao redor de Dotã, ao redor da cidade, com muitos carros, com muitos cavalos, com muitos guerreiros, ele vira para Eliseu e diz: ai, meu senhor, que faremos? Esse é o contexto. Aí Eliseu vira para ele e diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí em seguida Eliseu ora e pede a Deus assim: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Entenda uma coisa: muito mais são aqueles que estão por você do que aqueles que estão contra você. Se você está em Deus, você é maioria. Com Deus, nós somos maioria. Porque o próprio Deus já é mais poderoso do que tudo. Lembra que a gente falou no início? E as miríades e miríades de anjos, guerreiros do Senhor, também trabalham a seu favor e ao meu. Então, por mais que você não enxergue nas situações, muito mais são os que estão com você do que qualquer exército que possa se levantar contra você. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Se você está do lado de Deus, se você está buscando o Senhor, se você está no Senhor, fica tranquilo. Em qualquer luta, muito maior é o exército que está a seu favor do que o que está contra você. Às vezes a gente não enxerga, né? Mas entenda isso. Foi isso que Eliseu fez. Pediu ao Senhor para abrir os olhos do moço, para que ele enxergasse o mundo espiritual. E quando ele enxergou aquele monte de carros e cavalos de fogo protegendo, eram muito mais em número. E a história conta que Eliseu orou e todo aquele exército ficou cego. E ele conduziu o exército para Samaria. E quando eles estavam já sitiados, né, no meio, e todo o exército de Samaria, do povo de Deus ali encurralado, quando chegou lá, Eliseu orou para eles voltarem a enxergar. Quando eles enxergaram, eles estavam todos cercados. E aí
o rei chega para Eliseu e pergunta: o que é que nós devemos fazer? Vamos matá-los? Eliseu disse: não, foi Deus que entregou na mão de vocês. Você só pega por escravo aquele que você conquistou. Esse o Senhor trouxe até vocês. O que é que você vai fazer? Você vai dar comida, vai dar bebida para esse exército todo e botar eles para casa. Então o rei fez um grande banquete, deu comida e bebida para aquele exército. E aí eles voltaram para a Síria. E quando voltaram para o rei da Síria, nunca mais teve investida contra Israel, daquele exército. Então assim, a gente vê que de forma maravilhosa o Senhor trabalhou. Mas vamos seguir em frente. Vamos continuar ministrando ao nosso coração, ao seu e ao meu. Se nós estamos em Deus, nós não precisamos temer nada nem ninguém. Não precisamos acolher o medo no nosso coração. Não precisamos temer nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma doença, nenhum coronavírus. Em nome de Jesus, vamos lá, vamos seguindo. Nós estamos em 2 Reis, vamos para Isaías. Então passa aí, passa 2 Crônicas, passa Salmos, passa Provérbios, vamos para Isaías. Isaías 40. Em Isaías 40 nós vamos ler só o verso 9, que diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. O texto aqui está falando, a gente já viu Deus falando ao povo e Deus falando individualmente, mas também falando a nações. Que coisa linda! Nós podemos pegar para nós também. Não tema o povo brasileiro, não tema. E aí o texto aqui está falando: ergue a tua voz fortemente, não tenha medo de falar o que você tem que falar, não tenha medo de falar o que é certo, não tenha medo de declarar as boas novas. Ei, crente, não tenha medo de falar de Jesus, do que vão pensar ou deixar de pensar, se vão gostar ou se não vão. Não tenha medo. Se é o certo, se é uma coisa boa, se é pro bem, fala. Ergue a tua voz fortemente e fala. Declara as boas novas, as boas notícias do Senhor para toda a nação. Não guarda só para você, compartilha. Fala do amor. Eu vejo um bombardeio de gente compartilhando um monte de coisa que não presta na internet muitas vezes. Vamos compartilhar o que é bom. Vamos compartilhar dentro de casa também, né? Isso aí, não tenha medo de falar. Não tenha medo. Deixa Deus te usar pro bem. Aleluia. E aí segue aí Isaías 41, você tá no 40, vai pro 41, vamos ler o verso 10, 13 e 14. Olha que coisa linda Deus falando para você e para mim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pula pro 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Olha que coisa linda Deus falando. Não tenha medo. Você está precisando de força? Então eu te fortaleço. O Senhor te fortalece. Está precisando de ajuda? O Senhor te ajuda. O nosso Deus nos ajuda. Está precisando de sustento, de provisão? O Senhor te sustenta. Porque Ele é fiel. Não tenha medo. O Senhor pega você pela mão, Ele vai te ajudar. Não tenha medo, Ele é o teu Redentor, Ele vai te ajudar. Mesmo a gente se sentindo pequeno, mesmo a gente se sentindo impotente diante de tantas situações, vamos para o Senhor,
Vamos buscar o Senhor, porque Ele segura a gente pela mão e nos ajuda. Se preciso for, Ele pega a gente no colo e nos ajuda, nos fortalece, nos sustenta. Mas para isso eu preciso estar nas mãos do Senhor. Não adianta eu querer lutar só com as minhas próprias forças. Por quê? Porque nós somos limitados, sim. Somos fracos em determinadas áreas. Cada um tem as suas limitações, tem as suas fraquezas. E não admitir isso já é uma fraqueza maior ainda. Mas a nossa fortaleza começa a se despontar quando a gente se direciona para a pessoa que pode realmente nos ajudar, que é o Senhor. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todo tipo de medo que chega ao seu coração, o Senhor tem uma palavra de ânimo para você e tem aquilo que você precisa, a solução que você precisa. Mas você precisa parar para ouvi-lo, parar para buscá-lo. Amém? Vamos seguindo. Vamos agora para... Nós estamos em Isaías, vamos para Jeremias, que é o vizinho de Isaías. Jeremias, vou ler o capítulo 1, só o verso 8. Quando ele também está falando aqui para Jeremias, Jeremias se achava uma criança. Como eu, uma criança, vou falar para uma nação tudo aquilo que eles estão fazendo de errado? Aí olha o que é que o Senhor vai falando para ele. Você vai falar sim, tudo que eu mandar. Não diga que você é uma criança. Olha só. No verso 8 ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então você pode cumprir o teu chamado, Jeremias. Você pode sim falar tudo o que eu mandar você falar, porque você não precisa temer diante de ninguém, porque sou eu quem vou te livrar. Então o livramento que você e eu precisamos é o Senhor quem dá. Ele nos livra e nos capacita a cumprir aquilo que a gente precisa fazer, que a gente foi determinado e que Ele nos direcionou a cumprir, a fazer. Ele nos capacita para a nossa tarefa. Ai, tá difícil, Rosana. Sei que tá difícil, mas o Senhor vai te capacitar. Vamos para frente. Jeremias, vamos para Ezequiel. Passa aí Jeremias, passa Lamentações, aí nós chegamos em Ezequiel. Vamos para Ezequiel 2. Ezequiel 2, eu vou ler o verso 6. Quando ele diz: Ezequiel 2, 6. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Deus está falando aqui para Ezequiel e para nós também. Não tenha medo. Não tenha medo das palavras que vão falar contra você. Se você está em Deus, se você está fazendo o que é certo, não tenha medo. Não tenha medo do que vão falar. Não tenha medo também de cara feia. É o que ele diz aqui. Nem se assuste com o rosto deles. Então não tenha medo do que vão falar, esbravejar, gritar, reclamar, amaldiçoar. Não tenha medo disso. Nem tenha medo de cara feia. Porque em Deus você já é maioria. Você tem o livramento, você tem a proteção, você tem tudo o que você precisa. Não tenha medo. Nem com as palavras, nem com a cara feia. Não tenha medo. Joel. Ezequiel. Aí a gente vai para Daniel, Oséias, vai para Joel. Joel 2, 21. Ele que, mais uma vez, ele fala para a terra
Ele fala para as nações, ele fala para a nossa terra brasileira também, que a gente pode tomar posse para a nossa própria terra. Joel 2:21, ele fala assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, não tenha medo. O Senhor faz grandes coisas. Eu sei que não tá fácil na nossa nação, nem no mundo, né? O mundo inteiro tá passando por um período muito difícil, mas o Senhor é poderoso para restaurar. O Senhor é poderoso para restituir. O Senhor é poderoso, e é esse o contexto aqui de Joel. O Senhor é poderoso, Ele pode fazer grandes coisas por você, por mim, pela nossa terra. Então vamos orar sim pelo nosso país, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pela nossa nação, para que o Senhor sare a nossa nação, para que o Senhor restaure, limpe a nossa nação, porque nós sabemos que tá duro. Quando a gente olha para o cenário político, quando a gente olha para o cenário econômico, quando a gente olha para o nosso judiciário, quando a gente olha para o cenário do nosso país, a gente pode dizer: ah, Rosana, eu não vejo jeito, é impossível. Mas a palavra de Deus diz, e eu prefiro crer na palavra do que nas circunstâncias. Ela diz: o que é impossível aos homens é possível para Deus. O Senhor é poderoso para fazer grandes coisas na nossa nação. Então vamos clamar pelos nossos líderes, vamos orar pela nossa nação, porque a própria palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos nos voltar para Deus, Brasil. Vamos nos voltar para Deus como nação. E a gente vai colher os frutos. Muito bem, nessa mesma linha, ainda falando para a nação, Sofonias 3:16. Ele fala aqui, 3:16, ele diz: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. A mesma linha. Ele está falando aqui para Sião, e nós podemos tomar posse para nossa terra. Não desanime. Vamos continuar no Senhor, porque o Senhor está no nosso meio. Não vamos desanimar. Como o povo brasileiro, não vamos afrouxar nossos braços. Vamos continuar firmes, vamos continuar fazendo o que é certo. Vamos continuar orando e buscando o melhor para a nossa nação. Não vamos desanimar. Vamos continuar, porque o Senhor está no nosso meio e Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para salvar a nossa situação pessoal, a nossa situação familiar, a nossa situação como Estado, a nossa situação como nação. Ele é poderoso para nos salvar. Aleluia, creia, não temas, não tenha medo diante das situações. O Senhor, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso para mudar realidades. Amém. E agora a gente vai para o Novo Testamento. Vamos para Mateus. Mateus 1:20. Mateus 1:20. E aí a gente vê também, né? Muitas vezes, medo das circunstâncias, o Senhor diz: não tenha medo. E quando o Senhor nos dá um chamado, ou um ministério, ou nos chama a cumprir determinadas coisas, ou fazer determinadas coisas que aos nossos olhos parecem equivocados. Parece que não é aquilo que eu deveria fazer. Normalmente eu não faria isso. Mas se o Senhor te direcionar a fazer, faça. Faça, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Que foi o que aconteceu, e ele falou com José. Olha o que ele fala aqui para José. José, ele era noivo de Maria. E naquela época, o povo, quando se noivava, a moça que era noiva, era como se já estivesse casado. Antes do casamento, um compromisso muito sério. E aí ele fica sabendo que ela tá grávida. E aí, não querendo prejudicá-la, ele começou a pensar em fugir.
em fugir, para não prejudicá-la. Mas aí, olha o que acontece. Enquanto ele estava pensando isso, Mateus 1:20. Aí ele diz, enquanto ponderava nessas coisas, enquanto José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não tenha medo, José, de cumprir aquilo que o Senhor está liberando e determinando para você. Não tenha medo. Da mesma forma, quando o Senhor dá uma direção para você, não tenha medo de seguir a orientação de Deus. Não tenha medo. Em Lucas também, quando é o contrário, quando Maria recebe o anjo, né? Mas primeiro vamos ler Mateus 10, que eu ainda quero ler esse texto de Mateus 10, que é muito forte, porque eu tô indo na sequência, né? Para você ir achando com mais facilidade na sua Bíblia. Em Mateus 10, eu quero ler esse texto, é muito importante, porque muitas vezes em situações de risco, e a gente ouve muito isso no meio cristão, em determinados países em que você não pode ser cristão, nós sabemos, nós já lemos muitas biografias de homens e mulheres de Deus, famílias de Deus que sofrem, que padecem perseguição, que são torturados até a morte, que são provocados para deixar Jesus até a morte. E a gente ouve, às vezes, com muito espanto, as pessoas se espantam quando as pessoas não negam o Senhor, não abrem mão, porque sabem a quem tem servido e sabem que Deus é poderoso e que muito mais importa viver eternamente com o Senhor do que esses poucos anos aqui na Terra, estando bem fisicamente ou financeiramente ou sendo bem aceito e longe do Senhor. Então veja que o texto que fala de Mateus 10, 28, ele diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quem é que mata o corpo e não pode matar a alma? As pessoas. Então não tema os poderosos, as pessoas que podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, eu não devo temer as pessoas que podem até me matar, me torturar, me matar fisicamente. Mas a minha alma e o meu espírito pertencem a Deus. Deus sim. Esse a gente deve temer, porque pode não só matar o nosso corpo, mandar para o inferno o nosso corpo e a nossa alma. Mas até o temor ao Senhor não é um medo descabido. Porque quando a gente começa a conhecer mais do Senhor, a gente vê que Ele nos ama, que é sempre o melhor para nós. E mesmo situações difíceis e que a gente não pode explicar, o Senhor é expert em transformar essas situações para o nosso bem. Para abençoar de determinada forma a nós e aos outros. Ele torna a maldição em bênção. Todas as coisas cooperam para o nosso bem quando a gente está em Deus. Até as coisas que aparentemente não são boas. Então, meu irmão, minha irmã, não fique tendo medo de pessoas ou de circunstâncias. De pessoas poderosas que podem até te matar fisicamente. Mas ninguém pode roubar a tua alma. Ninguém pode matar a tua alma e o teu espírito que vão para Deus. Se você está em Deus, fica tranquilo. Não tenha medo. Não tenha medo. A eternidade com o Senhor vai valer muito mais a pena do que esses anos que nós passamos aqui. Então, seguindo, vamos para Marcos 5. É uma passagem também muito importante. Aqui nós estamos passeando e vendo todos os textos, não temas, vários textos, todos não, né? Mas alguns textos para a gente entender que nós não precisamos ter medo de nada, nem de ninguém, se nós estamos no Senhor, nem de nenhuma circunstância, se estamos no Senhor. O Senhor está nos ensinando
em qualquer situação que provoque medo ao seu coração, Ele é poderoso para transformar, para expulsar esse medo e para resolver qualquer situação. Então, Marcos 5:36 diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Essa passagem é maravilhosa. Aqui a história, você conhece a história de Jairo, que foi ao encontro do Senhor Jesus porque a sua filhinha de 12, 13 anos estava muito doente. Então ele foi atrás de Jesus para que Jesus pudesse ir lá curá-la. E quando ele consegue chegar e falar da sua situação para Jesus, e Jesus ia lá com ele na casa dele para curar a sua filha, chegam alguns amigos dele, né? Alguns da sinagoga também, amigos dele, dizem: olha, Jairo, não importuna mais o mestre, porque a tua filhinha já morreu. Mas o que é lindo, o que é tremendo, é que Jesus simplesmente finge que eles nem falaram nada. Tipo, não dá a menor confiança pro que eles falaram. Não dá menor atenção para a notícia que eles estão dando para Jairo. E ele vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. E ali ele pega Jairo, vai em direção à casa de Jairo, entra, tá todo mundo chorando, todo mundo se descabelando. E ele diz: olha, até riram dele, né? Porque ele disse que ela não estava morta, ela estava só dormindo. E daí ele tirou todo mundo de dentro do quarto, ficou só ela, ele, os pais, Tiago e Pedro. Pedro, Tiago e João. E dali ele ressuscita aquela menina e entrega para os seus pais. Então veja, Deus é mais poderoso do que tudo. Deus é mais poderoso do que todos, do que qualquer doença e do que a morte. Essa não foi a única vez que Deus ressuscitou. Então, se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Sabe? Eu não sei qual o propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha, para os nossos familiares, mas uma coisa eu sei: Ele é mais poderoso do que tudo. Ele pode curar, Ele pode ressuscitar, Ele pode mudar as situações, Ele pode fazer tudo diferente. Porque Ele, do jeito que Ele ressuscitou a filha de Jairo, Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava no cortejo já indo ser enterrado. Ele ressuscitou Lázaro, que já estava 4 dias, já fedia já. Deus, Ele é mais poderoso do que tudo. Você serve um Deus assim. Então não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Não temas. Crê somente. Não tenha medo. Creia em Deus. Creia no amor de Deus. Creia no seu poder. Lucas, vamos para Lucas. Lucas 1. Mais uma vez falando de chamado, Lucas 1:30, quando o anjo aparece para Maria, Maria era uma menina novinha. O que acontece? Quando o anjo aparece para Maria, Maria tremeu, né? Ficou abalada e ela diz, no verso 30 o anjo diz: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não temas, Maria. Quando o anjo deu a notícia que ela ia ser a mãe do Salvador da humanidade. Aleluia. Era muita coisa. Mas ele diz: não tema, porque você achou graça diante do Senhor. Graça. E eu vou te dizer, para aquilo que o Senhor chama para você fazer, por mais que você se sinta incapaz, Ele vai derramar graça sobre você. Ele vai derramar graça para que você execute, para que você desempenhe muito bem o seu ministério, muito bem as suas atividades. Ele vai te dar graça para passar por situações que você precisa passar,
Porque a graça é isso, é um favor imerecido, é um presente de Deus, é um dom de Deus, mas também é uma capacitação sobrenatural para você passar por tudo que você precisa passar, para você viver tudo aquilo que você precisa viver, para você se portar da forma que você deve se portar. A graça do Senhor vem sobre você, não tenha medo. Você é alvo da graça de Deus. Aleluia! Não tenha medo. Aleluia! Ainda em Lucas, vamos para Lucas 5. Ainda falando de chamado, né? Esse medo de decepcionar, o medo de falhar, o medo de fracassar, né? Que muitas vezes a gente tem. Mas a gente precisa entender que se a gente está em Deus, Ele nos capacita para aquilo que Ele nos chama. Capítulo 5, no verso 10, ele fala para Pedro. Jesus diz assim, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, essa é a parte, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Ora, o contexto aqui é, Pedro passou a noite pescando, não pegou um peixe sequer. Quando já está nas margens de manhã, lavando as redes, Jesus pega e diz, olha só, Pedro, lança as redes ali. Aí ele diz, Senhor, trabalhei a noite toda, estou cansado, não deu nada. Mas sob a tua palavra, em obediência à tua palavra, porque o Senhor está falando, eu vou jogar. Por desencargo de consciência, eu vou jogar. Porque acredito no Senhor, eu vou jogar. Ele foi e jogou. Ele foi e jogou. O que aconteceu? Vieram peixes que eles não podiam conter. Foi preciso os outros virem ajudar. Tamanha era a quantidade de peixe que veio. Peixe de qualidade, porque quando Deus manda, Ele manda peixe de qualidade. Então, era pesado o negócio. E aí, nesse momento, Pedro olha para Jesus e diz, olha só, Jesus, se afasta de mim. Se afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Se afasta de mim. Eu sei quem eu sou. Ai, Jesus vira e diz, olha só, Pedro, não tenha medo. Porque a partir de agora, você vai ser pescador de homens. Vai ser muito além do que você imaginou um dia ser. Você vai cumprir, mesmo que você não se sinta apto. Não se preocupa não, sou eu quem capacito. E é assim. É o Senhor quem capacita você e a mim. Tem tantas coisas que a gente sabe que precisa melhorar, não é? E quando a gente chega diante do Senhor, a gente sabe. Mas o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas e para usar as nossas vidas do jeito que nós somos, como Ele quer. Sabe por quê? Porque tem pessoas que precisam ouvir você. Tem pessoas que precisam da sua ajuda, que Deus vai usar. Amém. Do seu jeito. Porque tem pessoas que só você tem acesso. Seu pastor, ou seu médico, não tem acesso, é você que Deus quer usar. E Ele vai te capacitar, não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Vamos agora, já estamos na reta final, gente. Vamos para Atos 18. Lucas pula João, vamos para Atos 18. 18, 9. Aqui, Paulo estava em Corinto, de Atenas, e aí ele começou a pregar em Corinto. 18, 9. Ele começou a pregar em Corinto e algumas pessoas se opuseram, começaram a blasfemar dele. Mas aí o Senhor aparece para
para Paulo em visão, que é o verso 9, que diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Olha que coisa tremenda. Não temas, pelo contrário, fala, não te cales. Às vezes a gente tem medo, né? De falar aquilo que o Senhor mandou a gente falar. Não tenha medo. Se você está em Cristo Jesus, se você está em Deus, se você caminha com o Senhor, está buscando o Senhor e Ele quer te usar, deixa Ele te usar. Fala o que tem que falar. Não tenha medo de falar o que é certo. Não tenha medo de falar o que o Senhor quer que você fale. Ao contrário, fale, não te cales. Não guarde a boa nova só para você. A boa notícia só para você. Não se omita. Amém? Compra aquilo que o Senhor tem para você, não tenha medo. E por último, vamos ler em Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10 fala de um medo comum, que é o medo do sofrimento e o medo da morte. Mas olha o que é que o texto fala. Em Apocalipse 2:10, o contexto aqui, Deus está falando para a igreja de Esmirna. Ele fala, e no contexto ele fala: olha, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Você é rica. Igreja de Esmirna, você é rico. E aí ele diz assim no 10, porque ele está vendo que a igreja tem sofrido perseguição, tem sofrido tribulação. E aí ele fala no 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Às vezes a gente sofre, né? Às vezes a gente tem que passar por situações difíceis, né? Mas o Senhor diz, não temas, não tenha medo, não tema as coisas que tens de sofrer. O texto diz, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Às vezes a gente passa por provação. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, o Senhor nos chama a não ter medo, mesmo em situações adversas. O texto, Jesus certa vez já falou pra gente, olha, no mundo tereis aflições. Não vai ser só mar de rosa. Ah, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, Ele é o meu Deus, eu nunca mais vou ter problema. Isso é ilusão. A gente está nesse mundo. E a Bíblia diz, Jesus mesmo nos diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a vitória já é certa em Cristo Jesus sobre a nossa vida. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai passar por tribulação. Você não precisa ter medo de prisão. Aquilo que a gente leu em Mateus 10, você não precisa temer a pessoa que pode matar o corpo. Porque você serve um Deus que cuida de você. E a sua alma e o seu espírito vão voltar para Ele. Você vai viver eternamente com Ele. Então a gente não precisa temer nem aqui, nem o hoje, nem o porvir. Porque estamos em Cristo Jesus. Aleluia! Mas o texto aqui está falando, o Senhor está nos advertindo, não tenha medo. Não tenha medo desse tipo, dos sofrimentos que você pode passar nessa vida. E aí a gente pensa, né? Prisão, provação, tribulação, chateação, problemas. Não tenha medo de sofrer, de sofrimento. E aí ele diz assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sabe o que é que isso vem à minha mente? Quando ele diz assim, ser fiel até a morte.
é que a gente tem que se manter fiel até o fim. A gente tem que começar bem a nossa caminhada com o Senhor, mas a gente não pode desistir. Nós não somos dos que desistem nem dos que retrocedem. Nós precisamos ser firmes até o fim. Pra gente ter a coroa da vida, pra gente ter a vida eterna, a gente precisa ser fiel até o fim. Não adianta começar muito bem e se desanimar e se desviar no meio do caminho. Não adianta a gente começar muito bem e aí desvanecer e se afastar do Senhor. Não adianta. Eu tenho que começar bem. Eu tenho que me animar no meio da minha caminhada para eu não desistir e até que eu vou terminar bem. Eu tenho que começar bem e eu tenho que terminar bem a minha caminhada aqui na terra. Amém? Então não se canse, não se desanime em fazer o que é certo, não se desanime em buscar o Senhor, não se desanime em servir ao Senhor, não se desanime, não vacile, permaneça firme, fiel ao Senhor. Eu quero ler ainda 2 Coríntios, que é falando sobre isso. Vai valer a pena a gente se manter fiel. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, ele diz assim, eu vou fechar com esse texto. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, a gente vai envelhecendo, a gente vai, perdendo vigor. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso homem, o nosso ser interior em Cristo Jesus, o nosso espírito vai se fortalecendo dia a dia. Aleluia! Porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja, olha a expressão que Paulo usa na carta aos Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação, por que leve, por que momentânea? Porque aqui a gente só vive pouco tempo, gente. A gente vive quem vive 100 anos aqui nessa terra? Mas a eternidade, sim. Aí vai ser bastante tempo. Essa vale a pena você investir. Veja, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja, ainda que a gente sofra aqui nessa terra um pouco ou muito aos nossos olhos, porque cada um sabe do sofrimento que tem, não há de se comparar, com a glória que vamos experimentar na eternidade. E aí no 18 ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos para a eternidade, porque é eterno. Invista no que é eterno, não no que é temporal. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Não tenha medo, com o Senhor você é maioria. Deus ama você e se importa com você. Deus é mais poderoso do que tudo. Você não precisa temer nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Eu espero que o seu coração esteja animado para viver no Senhor todos os dias que Ele colocou para você viver nessa terra. E substitua na sua mente, não só na sua mente, no seu intelecto, mas no seu coração, no seu espírito, o medo pelo amor de Deus, porque o amor de Deus ele expulsa o medo. As palavras negativas ou aquelas palavras ou informações que estão te causando medo, substitua pela palavra de Deus, pela oração, por buscar a Deus, e você vai ver a diferença.
não só na sua mente, mas no teu espírito mesmo, no teu sentimento, para que os seus pensamentos mudem e os teus sentimentos mudem também. Vamos orar, que a gente não tem o que temer. Senhor, muito obrigado, porque em Ti, Senhor, nós podemos respirar aliviados. Em Ti, Senhor, nós podemos viver, Senhor, plenamente. Em Ti, Senhor, nós podemos, Senhor, ficar livres do medo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, que todo medo seja lançado fora das nossas vidas. Em nome de Jesus, e que o Teu amor, como diz a Tua palavra em Romanos 5,5, seja derramado no nosso coração, pelo Teu Espírito, porque a Tua palavra também diz que o Teu amor lança fora todo medo, expulsa o medo. E nós não queremos guardar, nem receber, nem acolher o medo no nosso coração. Nós queremos acolher a Ti, a Tua palavra, a Tua presença na nossa vida. Então, Pai, que a gente também possa ser instrumento de bênção nessa terra. Que a gente também possa propagar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. As boas novas de que o Senhor é poderoso para transformar as circunstâncias. As boas novas de que o Senhor é muito mais poderoso do que qualquer má notícia, do que qualquer problema. E o Senhor se importa conosco ao ponto de nos ajudar em tudo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. E em Ti nós estamos seguros, Pai, protegidos, abençoados, cheios de esperança, Pai, para esse tempo e muito mais para o porvir na eternidade contigo. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa cada família que está assistindo, cada família representada, cada pessoa que está assistindo, Senhor. E aqui em casa também nos abençoa, Deus. A cada um dos nossos familiares, Senhor, o Senhor alcance com a Tua bênção e expulse o medo das nossas famílias, das nossas casas, da nossa nação, em nome de Jesus. E que venham as Tuas bênçãos, Pai. Que venha o Senhor, o renovo do Senhor, a restauração do Senhor, a cura do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.